Bom, na cidade de Brusque, nós estamos na residência da senhora Lígia Hoffmann Morelli, ela bisneta do pastor Lang, que chegou a Bridatal em 1886, e ela vai relatar para nós como chegaram para a elaboração de um livro que resultou de uma publicação no ano de 2003, com a palavra a bisneta do pastor Lang. Bom, surgiu de uma maneira engraçada. Um dia no supermercado encontrei uma parente, que é bisneta do pastor Lang também, e aí eu vim a saber do manuscrito do bisavô e me interessou, aí eu fui pegar a cópia na casa dela, li em alemão ainda, passei por cima, achei interessante algumas coisas, liguei para minha irmã em Ribeirão Preto, e falei para ela sobre isso. E ela vem sempre 2 vezes por ano a Brusque para fazer uma visita. Sempre fica umas 2, 3 semanas na minha casa. Quando ela viu isso, ela achou interessante. Então nós pedimos para a Úrsula, que foi a tradutora, para colocar para o português, não é? E quando a gente leu, achou então muito interessante. Foi aí que veio o interesse de juntar as coisas que a família tinha, né? E fizemos uma reunião aqui em casa com alguns membros, com a bisneta, com a neta mais velha do pastor, que faleceu no ano passado, a dona Ilka Ziver, né? Meu pai, minha irmã, eu, a Carla Ziver, que é neta também, bisneta também, e os Baims de Blumenau, seu Harry, e a esposa, que ela é Herve, filha da Hildegard Herve, que era filha do pastor Lang, né? E fizemos essa primeira reunião aqui em casa, com um café muito gostoso. E foi aí que a gente começou a trocar ideias, e a ir atrás de fotografias, ir atrás dos manuscritos originais, né? Foi assim que surgiu a ideia de fazer alguma coisa. O que é interessante é que as pessoas sabiam que existia esse material. Esse material, eu gostaria que você falasse, esse material estava enterrado aonde? Pois é, que eu saiba, esse material estava enterrado em Timbó, na época da guerra, que eram destruídos os documentos dos alemães. A Tante Hilde Herwig colocou numa lata e enterrou no jardim da casa dela. E anos depois, então, foi desenterrado, quando não havia mais o perigo de alguém pegar e destruir esses documentos. E como já estava um pouquinho, provavelmente deve ter enterrado sem proteção nenhuma, a lata enferrujou, não é? E se perderam algumas coisas, né? E daí ela transcreveu à mão, ela e mais algumas pessoas que eu realmente não sei quem é, porque tem umas letras diferentes. Depois foi passado, foi datilografado, né? E assim é que foi preservado o documento do pastor. Ele deixou para os filhos um legado, né, da história de vida dele, dos 7 anos até 2 anos antes da sua morte, né? Certo. Para vocês, né, que estão distante de Guaramirim, né, como vocês estabelecem essa relação histórica? Porque para nós que nascemos em Guaramirim, que é o meu caso, quando a gente vê falar de Lang, né, a gente ouve e vê as pessoas falando, para nós nos remete ele ao fundador. Qual é a concepção de vocês, que vocês têm a respeito disso? O Lang como fundador de Bridatal, e que hoje é o município de Guaramirim, e Guaramirim ainda vacila nessa história. Ainda vacila nessa história. É isso. Com todas essas provas ali. Isso. Isso. Eu acho que é um pouco estranho, né? Eles vieram aqui com um sonho de encontrar uma coisa maravilhosa, né? Chegaram ali, não é o que eles esperaram, né? E assentaram ali e fundaram, afinal, o lugar, né? E Bridatal seria o Vale dos Irmãos, né? E aquilo seria eles trabalhariam juntos, que a gente acha, né? Porque eu acho que houve um erro no livro que não foi corrigido na parte do alemão. Até nós fizemos um bilhete para colocar dentro do livro, em algumas partes no português foi tirado e no alemão não. Que o Saulo fala que aquilo era como uma comunidade hippie, mas não tinha nada a ver com comunidade hippie. Porque eles plantavam as coisas e repartiam tudo, né? Seria uma comunidade, digamos, como?
Rural. Rural, em que eles repartiam o que eles plantavam, quem colhia, eles juntavam tudo e repartiam entre eles, não é? Certo. E um pastor como fundador de um lugar é uma coisa um pouco estranha que ele veio para, né? Então a gente fica pensando assim, o que se passou na cabeça deles na época, né? Uma pessoa largar os pais, né? Que como ele fala, que ele se despediu, ele achou, né? Saber que nunca mais ele ia ver os pais, né? Que ele foi para um país desconhecido, um país... Eles tinham um tipo de promessa, né? Que era uma coisa maravilhosa, tudo, e não foi isso, né? Certo. E quando nós há pouco acabamos de ler aquela carta, né, da Bisa, que ela escreve, né, a Clair escreve para o neto, né, falando sobre o oceano. Não, aí não é a Claire, é a Bisa, seria a Mina Elise Bourneau, seria a mãe do pastor Lang. Isso, ela escreve para o netinho. Do neto, que longe, né, lá longe no oceano, né? E ela coloca da questão de mandar soldados. Existe um trem. Com um trem, Isso. Soldadinhos de chumbo seria talvez no caso, né? Exato. Que para ele brincar, né, com esses soldadinhos. Isso. E aí ela fala, é interessante que ela fala nessa carta que é um país que não tem gelo nem neve, né? É o ano todo sol. O ano todo sol, mas não é bem assim, né? Porque no sul, eu não sei se naquela época, quem sabe se tinha mais neve do que hoje em dia, São Joaquim aqui no sul, nessa região. Não sei como seria na época, né? Certo. Mas eles não tinham conhecimento disso, né? E quando você olha para aquelas fotos, né, que você tem justamente ali a bisa e o bisavô naquele cavalo montado, provavelmente indo à direção a Jaraguá. Olha, aquilo é uma foto assim maravilhosa, porque os dois estão tão lindos ali, ela está tão linda, ela é tão linda, e ele também é um homem tão garboso, tão elegante, tão bonito, montados naquele cavalo assim, né? Eu fico me imaginando uma mulher com toda aquela cultura, né? Sair de uma Europa, né? Que tinha um nível cultural na época que dificilmente as mulheres que vinham para o Brasil tinham cultura, né? Então vi com toda aquela cultura, do jeito que ela foi criada e tudo, né? Sabendo tocar piano e tudo, né? E vi se enfiar aqui no mato, como ela fala, depois para lavar roupa, fazer pão, passar por dificuldades, né? E isto, cozinhar para os federalistas. Cozinhar para os federalistas, isso tudo, né? Então, e interessante é que ela descreve melhor que o pastor a história em si, né? Isso. Do que eu não sei se ela talvez tinha mais tempo à noite, que ela tinha dificuldade para dormir e tudo, né? Então talvez ela tinha mais tempo à luz de velas, né? Ficava à noite escrevendo quando perdia o sono, né? Isso ela fala em algumas cartas, né? E a letra dela, né? Muito pedagógica, muito didática, né? Uma letra maravilhosa ela tinha. E como é que você se sente que vocês tiveram essa responsabilidade de geração em geração guardar essa documentação entre fotos e documentos inéditos? Eu acho que isso está no sangue, em parte, porque, como você viu, aquela documentação da Alemanha ali, né? Já a minha tataravó, que seria mãe do pastor Lang, deixou com 83 anos de vida, né? Ela escreveu a história da vida dela para os filhos, que os filhos soubessem como foi a vida dela, né? Depois um irmão dele também deixou escrito isso aí, tem a árvore genealógica da família desde 1600 e pouco, né? Então, é uma coisa interessante já, eu acho que está no sangue, isso tudo guardado por eles todos, né? E depois a família guardar isso e a gente... Eu acho que tudo veio a calhar, tudo veio na hora certa, né? Da gente pegar essa documentação, porque eu acho que se esperasse mais uns 2 anos, eu não teria mais conseguido nada. Porque muitas pessoas já faleceram, né? A gente não teria mais como saber da história da vida dele, muita coisa, né? E agora que eu consegui o diário dela, isso tudo, né? Que ainda vai ser publicado, as cartas dela, muitas prédicas dele, o diário dela, isso tudo, né? Certo. Vamos